Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, palavra que perdoa, palavra que edifica e palavra que nos mantém e nos coloca de pé. Graças a Deus. Hoje, dia 24/9. Ontem nós fizemos a leitura, que eu até coloquei e postei, é claro, com a graça de Deus. Fizemos a leitura de Gênesis do 1 ao 3 e Mateus capítulo 1. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Nos ajuda, meu Pai, nos dá graça para fazer esta leitura. Coloca no nosso coração para comentarmos, meu Pai, acerca da Tua palavra, com graça. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço a Tua graça, abre a porta da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas, Deus abençoe. Vem comigo na palavra. Então, ontem nós lemos Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3 e Mateus capítulo 1. Nós falamos acerca Nós falamos sobre livre-arbítrio, que os anjos também, os homens, foram dotados de livre-arbítrio, que Deus não necessita, não precisa do homem, não precisa do homem, não precisa de nós, não depende de nós, e faz com que todos dependamos dele. E nós podemos ver na criação, quando Deus criou todas as coisas, capítulo 1, Deus ele começa a criar ali, detalhar. Moisés ele vai detalhar a criação. A gente pode ver no primeiro dia, no segundo dia o homem nem existia e Deus estava criando a natureza. Nós podemos ver, falamos sobre isso no capítulo 1. Deus criou a luz. Capítulo 2, firmamento, o homem nem existia. Capítulo 3, a terra seca. 4, os luzeiros. No quinto dia, os peixes e as aves. E no sexto dia, o homem foi criado no sexto dia. Mas o interessante, então Deus não precisa do homem para nada, não é verdade? Primeiro dia, ele estava trabalhando, o homem não existia. Segundo dia, estava trabalhando, estava criando a terra. E o homem ainda nem existia. E quando Deus cria o homem, nós podemos ver, ainda trouxe problemas, trouxe sérios problemas e estragou aquilo que Deus criou. Mas, com seu infinito amor, Deus faz uma promessa ainda no Éden, que da semente da mulher, o Messias, ele viria, satisfaria a justiça de Deus, e o homem, e traria o homem, restauraria essa comunhão que foi quebrada por causa do pecado. E a Bíblia fala que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem sua mão estendida para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Mas o sangue, João Batista, nós também falamos, quando a gente nós entramos em Mateus capítulo 1, nós lemos Gênesis do 1 ao 3, depois Mateus. Nós estamos fazendo essa leitura alternada, uma leitura mais tranquila, confortável, sem... não que nem nós lemos a Bíblia, para honra e glória do Senhor, lemos ela em 100 dias, foram 100 dias cravados, 100 dias, leitura em 100 dias da Bíblia, mas aqui vai ser uma leitura mais tranquila, vamos fazer algum comentário, amém? Como estamos fazendo? Para a nossa edificação. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? E Tiago também vai dizer, Tiago, capítulo de número 1,
Tiago, capítulo de número 1. Irmão do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1. Depois das cartas gerais, né? Depois de Hebreus. Diz assim, Tiago, capítulo de número 1. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas nós podemos ver que também não é automático assim também a sabedoria de Deus, né? Claro que nós cremos num milagre instantâneo, mas a sabedoria de Deus, o conhecimento, também não é automático, mas vem através da leitura da Bíblia. Vem através da leitura da Bíblia. Deus também não vai dar automaticamente. Tem que ler a Bíblia, tem que dedicar tempo para a leitura, tem que dedicar tempo, tem que se dedicar, porque Deus deixou a sua palavra em um livro, palavras proféticas, mas nós temos que se dedicar tempo. Aí Deus vai nos dar sabedoria. Peça a Deus, mas temos que nos dedicar. Amém? Eu até coloquei Bíblia, né, em comentário. Bíblia e comentário, eu coloquei no outro vídeo, no título. Tem um comentário também que eu gosto muito, que eu ganhei do meu amigo e pastor Juliano Fraga, o Wisber, do Antigo Testamento também, eu recomendo para os irmãos, muito bom, né? Comentário bíblico. E também tem esse aqui, que é um comentário bíblico agora também, Espada Cortante, Orlando Boyer, né? Que também eu recomendo, está no plástico ainda. Compramos lá na CPAD, Casa Publicadoras da Assembleia de Deus, onde foi inaugurada ali, na rua Dr. Fon. Muito bom também. E olha que interessante, vou ler algo para os irmãos aqui. Esse comentário eu recomendo, Orlando Boyer, CPAD, Casa Publicadora. Os comentários bíblicos sempre foram necessários aos estudos de seminaristas, pregadores, professores e todos os que buscam um conhecimento bíblico correto e equilibrado. Nesta obra, Espada Cortante, volume 1, Orlando Boyer, missionário americano, pioneiro no trabalho pentecostal em terras brasileiras e autor do livro, olha que interessante, Pequena Enciclopédia Bíblica, de forma singela, comenta 4 livros das Sagradas Escrituras. Essa reedição do clássico Espada Cortante, volume 1, mantém os textos originais, apenas revisados e com um novo projeto gráfico, e traz as obras de Daniel, fala hoje, a visão de Pátimos, Mateus, o Evangelho do Rei, e Marcos, o Evangelho do Servo. Então ele traz aqui Daniel, Apocalipse, Mateus e Marcos. Recomendo, um excelente comentário aqui, Vou até abrir ele agora para honra e glória do Senhor. Deus preparou, Comentário bíblico abençoado. Gostoso, né? Abrir assim. Deus preparou, mostrando sempre a glória de Deus, como que é bom nós também
probleminha técnico aqui. Bem. Então tá aqui, espada cortante Orlando Boyer. Eu recomendo para os irmãos, tá bom? Acabei de abrir aqui para honra e glória do Senhor. Nós vamos também prosseguir a nossa leitura. Mas olha que interessante aqui, muito bom, volume 1. E também eu estou com o volume 2 ali. Ele já começa assim, só na capa do livro, né? O Evangelho. Mateus, o Evangelho do Rei. Marcos, o Evangelho do Servo. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, né? O Homem Perfeito. E João, o Evangelho do Filho de Deus. E Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Nós lemos capítulo 1. Apocalipse, Mateus. Que bênção, né? Nós vamos estar lendo também, fazendo alguns comentários com os irmãos. Olha aqui, ó. Bastante coisa aqui nesse comentário. Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel em Babilônia. Daniel é levado para o cativeiro. Daniel no palácio do rei. A escolha de Daniel. Capítulo 2, a imagem espantosa. Capítulo 3, a fornalha ardente. Nabucodonosor come feno. Banquete de Belsazar. Daniel na cova dos leões. Então tem bastante coisa aqui neste comentário. E também aqui, ó, quero achar a parte aqui de... Opa, tô chegando aqui. A linhagem e o nascimento do rei, que nós lemos Mateus capítulo 1, já começa com a genealogia, né? Já começa com a genealogia. Olha que interessante, para mostrar que Jesus é o Messias, que Cristo é o Messias. Então Mateus já começa com a genealogia, que ele vai até Abraão, Lucas vai até Adão. Olha que interessante aqui. O evangelista inicia sua obra acentuando o fato de Jesus Cristo ter os incontestáveis direitos de Messias e Rei, cumprindo as escrituras do Antigo Testamento. Jesus Cristo era da linhagem de Abraão e de Davi. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, cumprindo minuciosamente as exigências das Escrituras. Até nós falamos que o Espírito Santo preparou o ambiente dentro do ventre de Maria para que Jesus não fosse contaminado pelo pecado de Adão. Jesus nasceu por obra. Jesus Cristo é da linhagem de Abraão e de Davi. Então, começa falando da genealogia, Mateus. Muito bom. E olha só, Mateus capítulo 1. Um comentário sobre a genealogia. Como o ferreiro deita a ponta de um ferro em brasa sobre a ponta de outro ferro, também em brasa, e com marteladas sobre a bigorna, emenda-os em um só ferro, assim o primeiro versículo de Mateus serve para emendar o Novo Testamento firmemente ao Antigo, formando uma só Bíblia. Deus fez aliança com Abraão acerca da terra. Está lá em Gênesis 15, 18 e 13, 15. Deus fez uma aliança com Abraão acerca da terra. Para sempre,
Compare com Atos 7:5. Fez aliança com Davi acerca do trono. No primeiro versículo do Novo Testamento, revela-se que na nova aliança os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. O Novo Testamento é uma continuação do assunto. Deus cumpre suas alianças do Antigo Testamento. Que lindo isso, né? Então, o Novo Testamento é uma continuação do assunto. Deus cumpre suas alianças no Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, o Novo Testamento é o cumprimento, olha, do Antigo Testamento. Então nós podemos ver, o Antigo Testamento, ele prepara, ele projeta Jesus. Olha que lindo. O Novo Testamento é o verbo que se fez carne. Olha só agora. Então, Jesus agora não é uma palavra, não é um tipo, não. O verbo que se fez carne. Então, o Antigo Testamento prepara Jesus, projeta Jesus. O Novo Testamento é o verbo que se fez carne. As epístolas paulinas e gerais é a explanação de Jesus. E Apocalipse é a consumação de Jesus. É significativo que Deus tenha cumprido a promessa feita a Abraão acerca de ter filhos, quando não havia mais esperança e tudo indicava ser isto impossível. Olha só. Gênesis 12:2. Da mesma maneira, o Senhor começou a cumprir a promessa feita a Davi acerca do Messias. Fazendo Cristo nascer, também parecia impossível. Podemos somente esperar que Deus cumprirá agora o resto das suas alianças, uma feita a Abraão e a outra a Davi, apesar de isso parecer também impossível. Livro começa assim, livro da geração de Jesus Cristo. Não é isso que nós lemos? Livro da geração de Jesus Cristo. Esta é uma expressão judaica. Então, é uma expressão judaica quando fala livro da geração. É uma expressão judaica. Significa que os versículos seguintes constituem a tábua genealógica de Jesus Cristo. Olha, a frase não se refere a todo o livro de Mateus, mas apenas aos versículos 1 ao 17 do primeiro capítulo. Então, a geração, a gente pode ver que Gênesis, ele cita muito isso, né? Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o criou, quer dizer, geração. Então, é uma expressão judaica. Livro da geração de Jesus Cristo. A gente comparou com Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Há somente duas genealogias no Novo Testamento. Nós vamos chegar lá. Então, há duas, em Mateus e Lucas. Amém? No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Ambas são de uma só pessoa, o nosso Salvador. Eu vou repetir isso aqui. Então, só apenas duas genealogias no Novo Testamento, Mateus e Lucas, a respeito de uma só pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador. Não foram escritas para satisfazer a vanglória de qualquer pessoa, como a maior parte das tábuas genealógicas, mas para salientar o fato insigne de Jesus Cristo pertencer à linhagem de Abraão e de Davi. Então, está registrado na Bíblia a genealogia de Jesus em Mateus. Está registrado na Bíblia a genealogia de Jesus em Lucas, para provar que Jesus Cristo pertence à linhagem de Abraão e de Davi. Mateus oferece a linhagem ancestral de Jesus, começando por Abraão e de Davi, passando em ordem por Davi, Salomão, pelos reis até Jeconias, o último rei. Depois mostra os nomes dos herdeiros ao trono até Jesus Cristo.
Lucas inicia sua genealogia com Jesus Cristo, traçando a linhagem ancestral para trás, passando por Natã, irmão de Salomão, até Davi. Deste passa por Abraão, até chegar em Adão. Então, a genealogia de Lucas vai até Adão. Olha só, vai até Adão. E de Mateus vai até Abraão. Vai até Abraão a genealogia. Vai até Abraão. Ok? Então, chega em Adão. As duas tábuas são idênticas de Abraão a Davi, mas diferem de Davi a José. A explicação desta grande divergência tem sido um verdadeiro quebra-cabeça entre os comentadores da Bíblia. Podemos, antes de tudo, dizer ao certo, ambas as listas dos antepassados de Jesus nunca foram contestadas, apesar dos inumeráveis inimigos que se esforçaram para não conceder a Jesus o direito ao trono de Davi. Então, Jesus tem direito legal ao trono de Davi, porque a sua linhagem ancestral, porque ele pertence à linhagem de Abraão e de Davi. Então ele tem direito legal ao trono de Davi. O mundo tende a aceitar as tábuas genealógicas de Mateus e de Lucas como autênticas, mas como se explica a grande diferença entre as duas? Algumas soluções aqui. Uma das linhagens é do avô paterno de José, a outra é do avô materno. Esta é apenas uma suposição, uma conjectura, sem qualquer base. Quer dizer, que a genealogia de Mateus é da linhagem de José e de Lucas de Maria. Então é uma sugestão aí também. E também Cristo nasce de uma virgem, que nem nós vimos, né? Maria desposada com José. Maria, mãe do Senhor, estava apenas desposada, ainda não casada. Estava somente prometida em casamento. Então vamos aprender aí. Então quando fala desposada, significa não estava casada ainda, mas estava prometida ao casamento. Amém? Prometida em casamento a José. José estava desposado com Maria e ainda não a recebera, nas palavras de Deuteronômio 27. Vamos ver? Deuteronômio 27. Deuteronômio 27. Problema técnico, às vezes a câmera tá desligando sozinha, não sei porquê. Mas vamos lá. 27. Isso. 27. Capítulo 20, versículo 7. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Aqui está falando as leis da guerra. Quer dizer, se um homem tinha desposado, qual é o homem que está participando da guerra? Amém? Vá primeiro. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher? Quer dizer, está prometido em casamento. Vai à guerra? Não. 27. Cristo nasceu de uma virgem, mas de virgem contratada. Era como se fosse um contrato.
Note, o matrimônio é digno de honra entre todos. Apesar da doutrina de demônios que proíbe o casamento, alegando que pode haver perfeição somente para aqueles que não se casam, quem foi mais favorecido que Maria? A Bíblia que mostra, né? Maria casou-se depois, porque Jesus teve irmãos. Então, Maria casou-se. Convinha que sua gravidez, fosse honrada pelo matrimônio e assim justificada diante do mundo. Como disse um dos pais antigos, foi melhor que se dissesse: não é este o filho do carpinteiro, do que não é este o filho da prostituta? Que nem foi com Jefté, né? Não é esse daí, filho de uma prostituta? Foi bom que Maria tivesse um companheiro ao seu lado na liça que enfrentava. É verdade. Quer dizer, porque imagine se Maria ficasse grávida e não tivesse um esposo, não tivesse um marido. Iam falar o quê? Jesus é filho de uma prostituta. Mas não. Eles falavam, Jesus é filho de... E esse filho de carpinteiro? Interessante, né? Não é este o filho do carpinteiro? O carpinteiro está aqui, amado. O carpinteiro, Jesus, que trabalha nas nossas imperfeições. Lembra de um homem que estava na sinagoga? Jesus chega na sinagoga, um homem que tinha a mão atrofiada. Ele fala para aquele homem, se coloque em pé e vem para o meio, estenda a mão. E a mão dele era atrofiada. E Jesus restaurou a mão, curou a mão dele, restaurou a mão dele. Então, eu aprendo uma lição. Primeiro ponto, Deus trabalha em nossas deformidades. O carpinteiro trabalha. Olha só. Antes de se casarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela mesma sabia a origem da sua gravidez. E nosso maior desafio, sabe qual que é? É deixar Cristo ser gerado dentro de nós. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ela mesma sabia a origem da sua gravidez. Mas como podia prová-la? Nunca houve filha de Eva mais honrada do que a Virgem Maria. Mas ao mesmo tempo, mais humilhada, a ponto de levar a culpa de um dos mais baixos crimes. Depois de recebermos extraordinárias bênçãos do Senhor, devemos esperar um espinho na carne, para que não nos vangloriemos. Apesar de correr o perigo de sofrer o atroz suplício de meretriz, Maria, conscia da sua inocência, não se perturbou em espírito, mas entregou àquele que julga com justiça. Aqueles que conservam uma boa consciência podem regozijar-se em Deus, que não somente zela pelo bom nome de seus filhos, mas também revelará a verdade. Porque imagine, ela está grávida. E aí? E José, que estava prometido para casar com Maria. E Maria também estava desposada. E agora? Ele estava desposado com uma mulher e apareceu grávida. Então, José. Conforme a lei, José tinha o direito de repudiar Maria. Entretanto, ele não queria infamá-la. José não mostrou o espírito de Judá, que em caso semelhante exigiu que a nora fosse queimada. Não seria bom se todos os filhos de Deus, embora estivesse além da nossa compreensão, mostrassem o mesmo espírito de José? Qual espírito? Quantos se gloriam em agir de forma que todo mundo possa ouvir e temer? José não pertencia ao grupo dos que acham bom fazer os culpados sofrerem abertamente, para que os simples temam. Quer dizer, José o que fez? Olha aqui, José, como era justo, não queria infamar. Não queria infamar. E tem gente que faz questão de infamar, fica com fofoca, mas José não. Ele não queria infamar. Olha só, forte isso, né? José não queria infamar.
Está no versículo 19. 1,19. José, como era justo, não queria infamar. Não se pode condenar José, porque não queria executar a lei. Disse que o seu ato foi justo, convém mostrar-nos misericordiosos, mesmo quando a culpa do acusado parece provada. O rigor da lei é muitas das vezes a maior injustiça. E mesmo quando a culpa do acusado é evidente, não devemos esquecer ainda, nos casos em que o réu for surpreendido na ofensa, de tratá-lo com espírito de mansidão. Mas vamos lá, então. Forte isso aqui, né? José, como era justo, não queria infamar. Tem gente que fica infamando, né? Fica inflamando e nem sabe ainda se é, se não é. Mas nós, como igreja do Senhor, meus irmãos, nós precisamos orar para que as pessoas venham ser restauradas, venham ser curadas. Precisamos levar uma palavra de cura para as pessoas. O Espírito, Jesus falou para os discípulos: vocês não sabem o Espírito que sois? Quando os discípulos não foram bem recebidos em Samaria, eles falaram: Senhor, quer que a gente ora lá e caia fogo do céu e destrua todos? Jesus falou: não, vocês não sabem que espírito sois? Espíritos de amor. Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. Amém? Mas vamos lá agora. Então, esse é o comentário do Novo Testamento. Muito bom, gostei. E também de Gênesis, que nós lemos esse aqui. Gênesis capítulo 1, 2, 3. Nós paramos no capítulo... A palavra testamento significa aliança, né? Que nós estamos lendo. Nós lemos o esboço aqui, a criação dos céus, da terra. Gênesis, né? Nós estamos em Gênesis, estamos lendo Gênesis. Gênesis origina-se de uma palavra grega que significa início. Então, Gênesis origina-se de uma palavra grega que significa início ou geração. Olha só, Gênesis, né? Ou geração. Mateus 1:1 traduz a palavra Gênesis por geração. Gênesis é o livro das gerações ou dos inícios. Há 10 gerações citadas no livro: os céus e a terra, Adão, Noé, Sem, Tera, Ismael, Isaac, Esaú, Jacó. Gênesis, o ponto de partida para toda a Bíblia. Aí você quer conhecer a Bíblia? Conheça a Gênesis. Então, Gênesis é o ponto de partida. Gênesis é o ponto de partida para toda a Bíblia. Registra para nós o importante início do universo. Você quer conhecer sobre a criação do universo? Leia a Bíblia, Gênesis. Então, Gênesis fala o início do universo, da história humana, da civilização, do pecado, da salvação, do sacrifício, do casamento e da família. O início de tudo. Primeiro casamento, primeira família, né? Primeiro pecado, tudo. Primeira promessa. Então, Gênesis, eu achei interessante isso aqui. Origina-se de uma palavra grega que significa início ou geração. Então, aqui, em geral, concorde-se que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Pentateuco, que vem do grego também, essa expressão. Grego, penta, que significa 5. O recipiente em que guarda o livro. É claro que Moisés não estava vivo quando ocorreram os eventos de Gênesis, mas o Espírito Santo dirigiu sua escrita. Olha só. Jesus considerava Moisés o autor desses 5 livros.
atribuídos a ele. Veja, está lá em João 5, 45 ao 47. E a autoridade de nosso Salvador é mais que suficiente. Então tem muita coisa boa aqui. Ó, os inícios registrados em Gênesis tiveram seu cumprimento em Apocalipse. Eu vou repetir. Os inícios registrados em Gênesis tiveram seu cumprimento em Apocalipse. Deus criou o céu e a terra. E um dia criará um novo céu e uma nova terra. Olha só. Satanás atacou o primeiro homem. Gênesis 3. Contudo, será derrotado em seu último ataque. Apocalipse 27. Deus fez as trevas e a luz, mas um dia não haverá mais noite. Não haverá mais mares, e a maldição será retirada da criação. Deus expulsou o homem do jardim, mas o povo de Deus será bem-vindo no paraíso celestial. Apocalipse 22, 1. E a árvore da vida será restaurada para o homem. A Babilônia será destruída, e cumprir-se-á a promessa do julgamento de Satanás. Gênesis 3,15. Vamos comparar aqui só, para a gente começar a nossa leitura. Gênesis 3,15. Aqui, ó. Quando essa promessa vai ser cumprida. Lá em Apocalipse, Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso daqui vai se cumprir em Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20, versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Que aqui, né? E vai ser após os 1000 anos. Aqui depois dos 1000 anos vai ter a última revolta de Satanás, conhecida como Gog e Magog, né? A última revolta do diabo, a última rebelião do diabo, porque ele vai ser vencido e vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e com o falso profeta. Isso depois dos 1000 anos. Né? Depois dos 1000 anos, que nós cremos também que vai ser literal. Os 1000 anos são literais. É literal. Então, é interessante aqui, quando a gente entra no capítulo 20, né, que fala do trono, nós podemos ver o juízo final. Então, haverá um dia de prestações de conta. Eu vou repetir. Haverá um dia de prestações de conta. Então, o evangelho, no evangelho, por isso que João Batista, ele quebra o silêncio profético de 400 anos, período interbíblico, com a sua pregação. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vamos lá então. Então lemos Gênesis, né? Nós lemos o capítulo 1 ao 3, Mateus capítulo 1. Então agora nós vamos ler capítulo 4, amém? São 9, ou melhor, são 21h32 minutos. Vamos lá. Então, capítulo 3, o pecado no mundo, correto? Pecado entra no mundo através da transgressão de Adão. Né? Por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a morte, mas por um homem, segundo Adão, entrou a vida. Ó, a vida eterna. Vamos lá, capítulo 4 de Gênesis. Continuemos a nossa leitura. Então, nós podemos ver já que nem Gênesis tem a ver com geração também. Olha só, geração, Gênesis, princípio, o primeiro homicídio. Olha aqui. Caim
Vamos lá, olha a degradação humana. E aconteceu, deixa eu baixar um pouco, o fundinho está bem baixinho para não atrapalhar. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha que interessante, sempre o ofertante vem primeiro, porque primeiro o que Deus está preocupado é com o nosso coração. Então quer dizer, e Deus atentou. Olha só. E atentou o Senhor para Abel e depois para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, olha que mal educado, olha como que ele responde para Deus. E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Nós somos sim guardadores do nosso irmão. Nós temos que guardar o nosso irmão sim. Temos que guardar. E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a ti, a mim, desta terra. Agora maldito é tu. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-me, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Isso aí é a graça, olha a graça de Deus. Para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Olha. E habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E concebeu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou a Metusalém. Metusalém gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Então a gente pode ver que a bigamia nunca deu certo na Bíblia, sempre trouxe confusão. Por isso que o projeto de Deus é a monogamia. E Abraão casará com a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Mas nós podemos ver aqui, olha o mundo de Lameque, né? Olha a degradação do ser humano. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Jabal. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha aqui, o pai da música nós podemos ver.
Jubal, pai da música. Exilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de corte e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, a Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Olha que já entrou já sentimentos de vingança, né? Eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar, quer dizer, sentimento de vingança. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, Abel, porquanto Caim o matou. Então Deus deu 7 no lugar de Abel. E a 7, mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só, aqui, às vezes, publicamente aqui fala, né, que ele começou, Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha aqui um comentário. Sobre o incentivo de Enos, tiveram começo, sobre o incentivo de Enos, tiveram começo as orações e o culto público ao Senhor, onde invocar o nome do Senhor refere-se ao culto público. Então, quando ele fala, ele começou só a invocar o nome do Senhor, dá a entender aqui que começou o culto público. Olha só. Eu lembro quando a gente fazia, né, culto ao ar livre, bênção, né? Então aqui começou o culto público. Na verdade, a igreja está aberta também, né? Ao público. Então, vamos lá. E começou a invocar o nome do Senhor. Forte isso daí. Só uma análise aqui, um comentário que quero fazer aqui, no capítulo 4 que nós lemos. Olha que interessante. Então nós podemos ver a consequência do pecado, né? Trouxe problemas sociológicos, de comunhão, sociais, problemas sociais o pecado trouxe. Nós já podemos, sociológicos, ou de relacionamento. Os capítulos 3 a 5 de Gênesis descrevem a história da queda e a corrupção humana. Amém? E interessante aqui, o que me chamou a atenção foi que Lameque, olha a degradação do ser humano já, olha o pecado, como trouxe essa degeneração, afetou a alma do ser humano. Ele se vangloriou de ter matado um homem por ferir e outro por me pisar, um jovem, ele se vangloriando. Então, olha aqui que interessante, o mundo de Lameque em nada difere do nosso, que resistindo à graça de Deus. Então o mundo de Lameque são aqueles que resistem à graça de Deus, que se vangloriam na maldade. Então Lameque se vangloriando aqui, de ter matado. E as pessoas não ficam se vangloriando da maldade. Hoje em dia nós podemos ver aí nos jornais. Interessante isso, hein? Então, Lameque se vangloriando de ter matado. E Lameque significa... Lameque exaltando a violência. Ele exalta a violência. Esse é o mundo de Lameque, que se vangloria, né, da maldade, se vangloria, exalta a violência.
Vem comigo na palavra. Gênesis capítulo 5. Vamos lá. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança moral. Semelhança moral. Macho e fêmea os criou. E os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho. A sua semelhança agora, olha aqui, como o pecado afetou o ser humano. Em partes, não agora semelhança de Deus, mas a sua semelhança, mostrando aqui, já que o ser humano, nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão, pecado original, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então é interessante quando no versículo 1 fala assim, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Agora no versículo 3, a sua semelhança. Então aqui já significa a imagem caída do homem. Então quer dizer, a imagem caída. A moral foi afetada pelo pecado. A nossa moral, a nossa alma foi afetada pelo pecado. Então, temos uma natureza caída. Então aqui, legal essa comparação. Gênesis capítulo 5, 1. A imagem, e Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Mas já no versículo 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, refletindo, mostrando para nós, dando luz para nós, que nós temos uma natureza caída, mostrando que a moral, a alma, foi afetada pelo pecado de Adão. Tá? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então a moral foi afetada completamente pelo pecado. Eu vou repetir. A moral foi afetada completamente pelo pecado. Por isso que todos precisamos nascer de novo e ter um verdadeiro e autêntico encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Aí sim o Espírito Santo vai fazer Cristo gerar em nós o fruto do Espírito Santo. E seremos uma nova criatura. Somos uma nova criatura. Ao ponto de bater no peito e dizer assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Assim como Jacó, quando teve um encontro com Deus, um anjo do Senhor, uma cristofonia, no Val de Jaboque, ele passou a sua família, ficou ele e Deus. E ele, que estava acostumado a mentir, a enganar, a usar de artimanha, a manipulação, a manipular as pessoas, mas agora Jacó no Val de Jaboque, para o pai que estava já velho, estava idoso e cego, ele mentiu. Agora eu quero ver para Deus mentir no Val de Jaboque. E Deus pergunta, qual é o teu nome? E arrastando a perna vai ter que dizer, eu sou Jacó. E Deus disse, então a partir de hoje, como você se arrependeu, como você confessou e falou quem você é, foi sincero, e eu gosto da sinceridade, não se chamará mais Jacó, mas Israel. Quero abrir um parênteses aqui e falar, Deus muda caráter. Deus muda caráter. Dá para adorar? Então adore o Senhor aí, vai. Adore a Ele aí. Vem comigo na palavra. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão,
e viveu 930 anos. Adão viveu, olha só, e morreu. E viveu 7, 105 anos, e gerou Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 900 anos, e gerou a Cainã. Então olha para você ver a depravação humana agora. E morreu, e morreu. O salário do pecado é a morte. Deus não é o autor da morte, não. A morte é a consequência do pecado. A violência é a consequência do pecado. A enfermidade, consequência do pecado. A depressão, consequência do pecado. O mal, consequência do pecado. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos. E foram todos os dias de 7, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. 5 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Malalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malalel 65 anos, e gerou Jared. E viveu Malalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, olha que interessante. Então, olha para você ver a genealogia, as gerações aqui. Então, Deus ele criou o homem para viver eternamente, mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, morreu. Adão morreu com 930 anos. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé, Sem, Cã e Jafé. Amém ou não? Sem, Cã e Jafé. Agora nós podemos ver já no capítulo 6 a apostasia universal. Certo? E falando da genealogia, olha que interessante, aqui eu marquei algo para nós aqui, fiz um esbocinho aqui. Algumas lições com a genealogia do Messias. Adão, no hebraico significa homem de terra vermelha ou vermelho. Então, Adão significa vermelho, o homem de terra.
Gênesis 2:7. Adão tem um filho, Caim. Mas Caim mata Abel. Deus deu outro filho no lugar de Abel, que significa Sete. Sete significa posto em lugar de outro. Sete gera Enos, e Enos significa homem mortal ou mortal. Olha que interessante. Mortal significa. Enos significa mortal, e nós somos mortais. Nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. A não ser Maranata, se Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, os que estiveram vivos, né, nós teremos o corpo transformado. Certo? Nosso corpo vai ser transformado. E os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós. Né, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, Enos é homem mortal. Enos gerou a Cainã. Cainã gerou Malalel. Cainã gerou Malalel. E Malalel significa louvor a Deus. Malalel gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque significa consagrado. Enoque anda 300 anos com Deus e ele é tomado. E aqueles que são consagrados, separados e andam com Deus, a qualquer momento, a volta iminente, nós seremos arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Assim como Enoque foi tomado, a igreja será tirada. Enoque tem um filho chamado Metusalém. E Metusalém significa homem guerreiro. Metusalém tem um filho chamado Lameque. Lameque deixaram um filho chamado Noé. Noé tem Sem, Cã e Jafé. A linhagem do Gênesis 3:15 do Messias vai passar por Sem. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. A semente de Gênesis 3:15 do Messias vai passar por Sete. E Sete significa nome. Não, eu vou repetir. Você já pegou. Sete significa nome. O segredo é o nome. Ou melhor, o segredo é relacionar com o nome. Porque é o nome de Jesus que salva, é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que protege. É este nome que nos socorre, e é este nome que Paulo vai dizer, né, que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar para a glória de Deus. Então, o segredo é o nome. Então, a linhagem do Gênesis 3:15 passa por Sem. Sem gerou Arfaxede. Arfaxede gerou Salá. Salá gerou Eber. Eber gerou a Peleg. Peleg gerou a Reu. Gerou a Reu. Reu gerou a Serug. Serug gerou a Naor. Naor gerou a Tera. Tera gerou Abraão. Abrão, né, gerou Abrão. Abrão significa pai exaltado. Como Deus não trabalha com gente exaltada, chamou Abraão, que significa pai da multidão, pai de multidão. Então Deus vai se revelar aos patriarcas, né, que nós vamos ver, porque ele precisa de um povo. Porque através desse povo dos judeus virá o Messias para salvar a humanidade. Virá o Messias, virá o Deus homem, o Emanuel, o Deus que se fez carne. Tá bem? Então, nós vimos aqui a genealogia, paramos no capítulo 6, amém? No capítulo 6. Para a glória de Deus. No capítulo 6 nós vamos tratar da apostasia universal. Se você quiser ler aí, né? No capítulo 6 ao 9 nós podemos ver a condenação do mundo através do dilúvio. Então, por causa da apostasia universal ali do povo. E o que é apostasia? É isso aqui, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, paramos aqui, vou até marcar. De Gênesis, né, do capítulo 4
ao 5 nós lemos 2 capítulos. Amém? Agora nós vamos para Mateus. Vamos lá. Mateus. Nós lemos já da genealogia. Mateus, capítulo de número 2. Falando ali dos magos. E magos, aqui a palavra traduzida por magos é homens sábios, viu? Não tem nada a ver com o negócio de misticismo, tá bom? Magos aqui significa homens sábios, certo? Refere-se a um grupo de estudiosos que estudavam os astros. Olha só. Hoje a popularização e o secularismo multiplica-se de uma maneira tão incrível, né? Então, mas significa homens sábios, né? Que se refere a um grupo de estudiosos que estudavam os astros. Amém? Vamos lá. É interessante que os magos aqui, na verdade, quem foi primeiro quando Jesus nasceu foram os pastores, depois foram os magos. Porque quando os pastores foram adorar o menino, né, um bebê, um menino, Jesus estava na manjedoura, aqui ele já está na casa. Olha que interessante, né? Fica aí esse comentário aí para os irmãos, comentário bíblico. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. Quer dizer, por isso que Jesus falou para aquela mulher de Samaria, que Deus lhe procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você vê, Herodes estava mal intencionado, querendo matar o menino Jesus, e falou para os magos: quando vocês ali acharem o menino, me avisem, porque eu também quero adorar. Não, falso adorador. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e esta estrela que tinham visto no Oriente iam adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Uma estrela guiou eles. E hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é nosso guia, nosso consolador, é nosso paracleto. Assim como aquela estrela guiou os magos aonde Jesus estava, olha só. E se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Assim o Espírito Santo nos guia, amado, nessa dispensação da graça. E vendo eles as estrelas, alegraram-se muito, com grande júbilo. Entrando na casa, olha só aqui, por isso que eu fiz essa comparação dos pastores com os magos. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros lhe ofereceram dádivas como ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra.
que também significa os 3 ofícios de Cristo. O ouro, os 3 ofícios de Cristo. Jesus é rei, o ouro, a sua realeza, o ministério real, ele é rei. Ele é rei. O incenso, ministério sacerdotal, ele é o sumo sacerdote. E a mirra, ele é o profeta, o homem de dores, o profeta que vai ser ferido. Então, é o profeta que vai ser ferido. Então, ouro, incenso e mirra. Nós podemos ver os 3 ofícios de Cristo: rei, sacerdote e profeta. Amém? E a igreja também cumpre esses 3 ofícios, né? Porque nós somos... Você é da linhagem real de Cristo, né? Somos profeta, ministério profético. Pedro vai dizer, temos que anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós somos um reino sacerdotal, um povo santo. Forte, né? E também o ouro representa a divindade. Olha só, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. O incenso representa a fragrância da ressurreição. E a mirra também representa a morte, né? A morte de Cristo na cruz. Então os magos ali estavam reconhecendo, olha só, a divindade. A divindade de Cristo. Estavam reconhecendo a divindade de Cristo e a fragrância da morte e da ressurreição. E nós podemos ver que o Evangelho se resume também nesses 3 presentes. Não é verdade? Morte e ressurreição de Cristo. Um resumo do Evangelho. Entendeu? Então, graças a Deus, Deus é fiel, meus irmãos. E olha que lindo isso aqui. Vamos lá. Só para nós continuarmos aqui. Então, eles ofertaram. Chegando na casa. E foi providência de Deus isso. Sabe por quê? E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Aqui os magos, né? Partiram para a sua terra por outro caminho. Né? Até a gente fala que quem tem um encontro com Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. Não, eu vou repetir. Quem tem um encontro com Jesus nunca mais volta pelo mesmo caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Quer dizer, eles fugiram para o Egito. E demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E como eles sobreviveram? Os presentes dos magos. Olha a providência de Deus. Quem crê na providência de Deus aí, amado? Cria na providência de Deus, cria na provisão de Deus para a nossa vida. Deus proverá, Deus proverá. Olha a providência de Deus. Aleluia. Providência de Deus. Já custeou ali, né, a viagem deles. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, sonhos dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito.
e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos. Olha só. Que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: esse Herodes era um psicopata. Bom, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, recebeu ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Então, Jesus ali ele cresceu em Nazaré. A gente pode ver em Lucas também, o ministério de Jesus, nós podemos ver, se divide em 3 lugares, né? 3 lugares: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Em Nazaré ele vai crescer, em Nazaré ele vai trabalhar, em Nazaré ele vai ficar no anonimato 18 anos, Nazaré. Depois ele inicia seu ministério, muda para Cafarnaum e depois ele vai para Jerusalém. Morreria uma morte e morte de cruz, para dizer: está consumado, está pago. Interessante, né? O ministério de Jesus, Lucas vai dizer, né? A gente pode ver, dar um resumo: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. Então, nós paramos aqui então. Amém? Então nós lemos Mateus capítulo 2. Isso, né? Capítulo 2. Mateus capítulo 2. Lemos 3 capítulos. Tá bom? Para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, um momento de leitura, nos edifica. Espírito Santo, que essa palavra possa ficar cravada, guardada no nosso coração, e no momento certo o Senhor possa trazer, meu Pai, à nossa memória aquilo que pode trazer esperança, aquilo que pode trazer consolo, aquilo que pode trazer, meu Pai, solução, meu Pai, para as almas, e é a Tua palavra. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.